Olá, povo de Deus, tudo bem? Como estão vocês? Tudo na santa paz? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu venho trazer uma palavra que eu senti muito forte aqui dentro de mim para trazer para vocês, né? É uma palavra que vale para mim também, vale para qualquer pessoa. Enfim, eu tava meditando e raciocinando um pouco sobre a quietude. Deus, ele gosta que a gente esteja quieto, gente. Quieto é o quê? Quieto não é parado, não é estagnado. Quietude é aquela quietude que tem na alma. Ele quer nos dar aquela paz dele, aquela paz que intercede o entendimento humano. O que é a paz interceder o entendimento humano? É quando às vezes, gente, tudo à nossa volta está em desespero, mas a gente está em paz. A gente diz, poxa, tá tudo meio difícil, tá complicado, mas eu tô em paz, sabe? É isso que Deus quer nos dar, a paz que intercede o entendimento. E a gente deve pedir para Ele. Tem uma parte na Bíblia que eu não lembro agora o livro, e nem o versículo, nem o capítulo, mas eu sei que tem, tá? Que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe quando uma casa tá brigando contra si? Digamos assim, pessoas da mesma casa estão brigando, tá uma confusão. E de repente Deus diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. E quando ele diz isso, também já pensou quando nosso pai, digamos assim, a gente tinha um pai e o pai era meio. Ele botava ordem mesmo nas coisas. Aquele pai que tinha autoridade. E quando ele via seus filhos brigando ou fazendo qualquer coisa errada, ele dizia: pronto, acabou, quieto. Se os filhos não se aquietassem, ele ia acabar batendo nos filhos ou castigando de alguma forma. E Deus, gente, ele não é igual a nós, mas a gente é semelhante a ele, imagem e semelhança. Então, Deus pode, dentro de um conflito, ele colocar cada um para um canto, sabe? Porque Deus é bom, Deus é um Deus de paz, de justiça, de amor, Deus é amor. Em si, ele é amor, a essência maior dele parece ser o amor, mas ele tem outras essências também. Quando a Bíblia fala que a gente é imagem e semelhança de Deus, ela não quer dizer de aparência física, gente. Não é isso. É que a gente tem sentimentos, tem dons, tem muita coisa semelhante a ele. Muitas vezes uma pessoa, ela é muito boa, ela é sensível, ela ajuda as pessoas, ela faz tudo pelas pessoas. Isso é uma semelhança de Deus que ela tem. Muitas vezes uma pessoa tem até o dom da arte, gente. Até a pessoa fazer uma arte, uma coisa ali que a pessoa faz com amor. Uma pessoa cozinhar com amor, fazer alguma coisa com amor. Ali é uma semelhança a Deus. Deus criou a terra, as plantas, a vegetação. Deus criou as árvores, as frutíferas. Deus criou as flores, entendeu? E quando a gente cria coisas não igual a Ele, mas semelhantes, a gente está fazendo aquele papel que a arte também é de Deus. E nós somos semelhantes a Ele. Então, quando a gente prepara algo bom de coração, até, digamos assim, por exemplo, eu decorei essa caneta. Deus me deu o dom para decorá-la. Eu fazer um almoço e ficar gostoso. Gente, é dom de Deus, não vem de mim, vem dele.
Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, tem época que a gente não tá tão inspirado. E não é porque Deus não tirou o nosso dom, é porque estamos passando por aflições da vida e às vezes até fritar um ovo fica difícil, né? Não? Pra mim aconteceu, talvez não tenha acontecido pra vocês. E por isso que hoje eu louvo e agradeço a Ele. Quando eu faço um almoço, fica gostoso, saboroso. Pelo menos, gente, não é aqui arrogância nem gabação. Eu gosto da minha comida. Ela é simples, mas ela tem um gosto bom, eu gosto. Sinceramente, eu gosto da minha comida. Eu gosto de comida de várias outras pessoas, mas eu também gosto da minha. E Deus, ele trabalha na gente num detalhe, sabe? A gente quer resolver tudo da noite pro dia e Deus tem o tempo dele. A gente não consegue, ó. Por exemplo, eu quero nascer de novo, mas eu quero nascer no meu tempo. Não, gente. Deus está me moldando, me preparando, entendeu? E às vezes eu posso passar um dia todo sendo aquilo que Deus quis, mas no final do dia eu posso tropeçar. O que Deus quer para mim. Então Deus me mostra a dependência dele dia após dia. Não é porque hoje eu pequei que Deus vai me jogar fora, não me querer mais. Sabe? Deus, ele não age assim. Ele sabe de como está a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Então, gente, se a gente peca, a gente vai, pede perdão a Deus e levanta e continua. Não é os tropeços da vida que tem que nos afastar de Deus, não. A gente tem que entender que enquanto vivemos nesse corpo carnal, a gente não vai ser perfeito. A gente vai errar. Mas os erros, gente, não é pra gente justificar e continuar nele. A gente tem que ver onde eu errei aqui. Como eu posso fazer para melhorar isso? Primeiro tem que ter a ajuda de Deus, gente, porque ele diz na palavra, sem mim, nada podeis fazer. Então, pede ajuda a ele, Senhor, eu falhei nessa área. Era uma área que eu estava em busca, né? Por exemplo, eu passei o dia todo legal, fazendo tudo as coisas direitinho, tudo com muito amor, sabe? E no final do dia eu tropecei, mas Deus não vai eu creio por conta da bondade dele. Eu sei que ele é um sábio juiz e eu creio por conta da bondade e da misericórdia. E eu não quero, aqui não é questão de abusar da misericórdia de Deus, apenas não conseguir. E ele vê a minha estrutura. Ele sabe até onde eu posso ir, sabe que eu sou limitada. Mas isso também não é. Eu quero melhorar, gente. De fato, de coração. Eu quero melhorar. Eu estou em busca. Mas eu sei que não vai ser assim, tá? Pá, do dia para noite. Deus, ele vai melhorando a gente aos poucos. Também eu tenho visto, gente, uns canais muito bons de umas meninas que são evangélicas e que elas passam uma paz em um lar muito bonito, um lar silencioso, onde eu não sei o restante do tempo, mas a mensagem que elas passam é que a gente não precisa viver em barulho o tempo todo. E ontem eu vendo um cientista, um médico falar sobre barulhos, vozes o tempo todo. E eu percebi que em casa isso atrapalha. É muito barulho de celular, barulho de pessoas. O silêncio, gente, é algo imprescindível. A gente fica muito pegada ao barulho. Acha que quando tá silencioso é porque tem que vir um barulho, tem que ter uma coisa ali para fazer barulho. E o cérebro da gente, ele não tá preparado para isso, sabe? Eu tenho que mudar muita coisa e eu quero mudar. Deus tem me mostrado as coisas que eu preciso mudar e muitas delas eu já sei, sabe? E só que eu tenho que fazer com a ajuda dele, gente. Eu não consigo fazer nada na minha própria dependência. Eu dependo dele. Eu dependo dele pra tudo, né?
Então, aqui o conselho que eu vim dar para vocês hoje é tenham calma, tenham esperança. Deus não vai te definir pelos teus erros. Jesus te chama como tu estás e no tempo dele ele vai te melhorar. Ele vai, gente. Eu reconheço que eu já melhorei em muita coisa e reconheço que preciso melhorar ainda mais. E o fato de eu reconhecer isso já é alguma coisa, porque muitas vezes eu já achava que eu estava fazendo tudo que é certo. Não, eu sei quando eu erro, mas eu sei que eu errei e eu vou pedir perdão a Deus e eu não vou ficar estagnada e parada ali no meu erro. Eu vou continuar, gente. Tem esperança pra gente, que essa esperança é Jesus. Então eu vou ler aqui um versículo para vocês muito importante, tá? Ó. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, ou seja, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo, para que a gente tenha mais e mais, gente, esperança no poder do Espírito Santo. A gente não pode estar esperando das pessoas, porque a gente tem que esperar de Deus. As pessoas falham, nós, seres humanos, falhamos. Eu falho, você falha, qualquer um falha, entendeu? Mas Deus, o Espírito Santo, eles não falham. Eles não falham porque são perfeitos. Nós não somos, mas a gente precisa tentar imitá-los. Não imitá-los para dizer, ai, não. Fazer o que eles fazem de bom. Pedir o Espírito Santo todo dia. Peça o Espírito Santo. Peça a Deus sabedoria, que lá no livro de Tiago ele diz, eu dou a quem pedir, né? E peça, não de uma, e quando você for pedir a Deus, não é que você não precisa pedir algumas coisas, mas tenta pedir a Deus coisas que não seja ambição egoísta, sabe? Porque lá eles não têm porque não pedem. E quando pedem para gastar com seus próprios prazeres. Ou seja, tem coisas que você não precisa pedir a Deus. Tem coisas que Ele sabe do desejo do teu coração. Mas, gente, tem coisas que você precisa pedir, sabe? Pedir paciência, paz, pedir mansidão. Essas coisas que o dinheiro não compra, que não são objetos, que não são materiais. São coisas que Deus pode te dar e que são de muito valor. Nem se compara às coisas materiais. Então, assim, para hoje eu quero dizer para vocês, não desistam dos seus sonhos, mas a primeira coisa, não desista de obedecer a Deus, de querer e de procurar até conseguir obedecer a Ele. Que peça o Espírito Santo, eu vou fazer uma breve oração aqui pra gente, tá bom? Você aí do outro lado, se puder fechar seus olhos, fecha. Se não puder, apenas escuta. E se concordar comigo, diga amém, tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um dia que nos concedeste, Senhor. O Senhor nos deu mais um dia e queremos nele ser melhor, Senhor, do que antes. Queremos não tropeçar, Pai, tanto, Senhor. Nos dá sabedoria para saber o que é certo e é errado e escolher o certo, Pai, diante de Ti. Cuida da nossa alma, do nosso espírito, que muitas vezes fica contrito e abatido. Mas o Senhor disse que vem pra gente quando a gente tá contrito mesmo, arrependido. E é assim que o Senhor gosta que muitas vezes a gente esteja, para que a gente reconheça os nossos pecados. Diante de Ti, meu Pai, eu peço perdão por tudo de mal que eu fiz, por tudo de pecado
que eu cometi. E eu te agradeço, Pai, por o Senhor ser misericordioso e compassivo comigo. Muito obrigado, eu te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.